professores, todos são muito bem-vindos. Eu sou a Silvia, professora especialista em currículo de língua portuguesa na Diretoria de Ensino Região de Mogi-mirim. E para mim é uma satisfação estar em contato com vocês novamente no nosso encontro formativo de hoje, que conversaremos um pouquinho sobre o material digital. Ao longo do vídeo, se vocês quiserem fazer algum comentário, trazer um pouquinho da experiência de vocês em sala de aula, fiquem à vontade, podem escrever aí nos comentários do vídeo. Que tenhamos um bom encontro formativo. E em nossa leitura inicial do encontro formativo de hoje, vou ler o texto Aprecie o lado positivo das pessoas. Contam que, uma vez, numa carpintaria, realizou-se uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo assumiu a presidência, mas os participantes não permitiram, dizendo que ele teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Reclamava que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou a decisão, mas sugeriu que teriam que expulsar o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não vamos nos fixar em nossos pontos fracos, mas concentremo-nos em nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. Viram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e agressiva. Ao contrário, quando busca com sinceridade os pontos fortes que ela possui, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar qualidades, isso é para os sábios. Seja um deles. Gostaram da leitura? Escrevam aí nos comentários do vídeo, tá? Esse texto, ele está no livro Para que Minha Vida se Transforme, de Maria Salete e Vilma Ruggeri. E os objetivos desse encontro formativo são retomar alguns dos documentos normativos,
explicar o código alfanumérico das habilidades, explicitar a relação do material digital com o currículo paulista e propor uma pequena análise do material digital, aula 1, com as situações de aprendizagem do currículo em ação. A primeira lei que vem trazer uma normativa para toda a situação educacional do país é a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também conhecida como Lei das Diretrizes e Base da Educação, 9394/96. Quem já prestou concurso, quem já participou de algum processo seletivo, com certeza já ouviu falar dessa lei, porque ela cai muito em concursos, em processos seletivos, tá? Então, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, aqui eu quis trazer apenas esse artigo 1º, só para vocês terem uma noção do que trata esta lei, tá? De muitos documentos que nós tivemos ao longo desses anos todos na educação brasileira e também na educação do Estado de São Paulo, muitos desses materiais, se não todos, são decorrentes do que rege a LDB, esta LDB 9394/96, tá? Um documento normativo muito conhecido por nós, por ser um dos documentos mais recentes que nós temos, é a Base Nacional Comum Curricular, também conhecida como BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo, ou seja, ela estabelece normas para outros documentos, né? De quais redes? Para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas. Referência obrigatória para elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil. Ou seja, todos os estados do Brasil que vão elaborar, vão escrever ou vão produzir os seus currículos escolares, eles precisam basear-se na BNCC. E também, como já é sabido por nós, a BNCC, ela traz uma aprendizagem e um ensino a partir do desenvolvimento de competências e habilidades. As competências e habilidades presentes na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, são diretrizes que têm como principal objetivo o desenvolvimento uniforme e pleno de todos os estudantes, regulamentando o currículo com proposta de aprendizagens fundamentais e essenciais no âmbito educacional. Então, a partir da BNCC, todo o ensino, toda a aprendizagem se dá por meio do desenvolvimento das competências e habilidades. Mas o que é a competência? A BNCC define competência como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes
e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, só por essa definição de competência, nós podemos levar em consideração o desenvolvimento do ser humano como um todo, o desenvolvimento do estudante como um todo, e não apenas no âmbito da unidade escolar ou no âmbito da aprendizagem formal. Bom, uma vez que temos a definição, de acordo com a BNCC, do que é a competência, vamos agora para a definição do que é habilidade. De acordo com a BNCC, habilidades são os conhecimentos necessários para o pleno desenvolvimento das competências. Em outras palavras, ao desenvolver uma competência, estamos mobilizando várias habilidades que juntas proporcionam o domínio em determinado contexto. Cada habilidade é identificada por um código numérico. E o que são os códigos alfanuméricos? Os códigos alfanuméricos, exemplo, EF67, EF01. Esse é o código da habilidade, conhecido como códigos alfanuméricos. Servem para identificar os objetivos de aprendizagem, ou seja, cada habilidade ela traz um objetivo de aprendizagem. Se nós destrincharmos, é o que nós já conversamos em alguns momentos sobre isso, né? Se nós pegarmos toda a descrição da habilidade, nós vamos ver ali na descrição qual é a finalidade daquela habilidade, qual é o objetivo de ser desenvolvida determinada ou determinadas habilidades. Esses códigos numéricos ajudam a contextualizar qual é a etapa de ensino, a faixa etária e o campo de experiência relacionada ao objeto. Vamos dar uma olhadinha para ver o que é isso? Código alfanumérico. Aí nós temos, então, o código EF67, EF01. Então, vamos ver o que significa cada número e cada letra aí que compõe este código alfanumérico. EF, ali bem no início, o primeiro par de letras indica a etapa de ensino fundamental. Então, EF, ensino fundamental. Se aí estivesse EM, ou nas habilidades que começam por EM, são habilidades correspondentes ou que indicam o ensino médio. Aqui, no caso, ensino fundamental. Depois, o primeiro par de números, aí no caso, 6 e 7. O primeiro par de números indica o ano 01 a 09, a que se refere a habilidade, ou, no caso de língua portuguesa, arte e educação física, o bloco de anos como segue. Por exemplo, língua portuguesa / arte, 1-5, que vai do primeiro ao quinto ano. 6-9, que vai do sexto ao nono ano. Língua portuguesa / educação física. 1-2, que vai do primeiro e segundo anos. 3-5, do terceiro ano ao quinto ano. Do 6-7, como é o caso aí, vai do sexto, né? Essa habilidade, esse código alfanumérico
corresponde ao 6º e 7º anos. E 8 e 9 corresponde ao 8º e 9º anos. Então, aqui nesse caso, nós temos um código alfanumérico que indica ensino fundamental e que essa habilidade é contemplada no 6º e 7º anos. Vamos para o próximo bloco, né? O próximo par de letras, EF. O segundo par de letras indica o componente curricular. Aí, no caso, educação física. Porém, quando eu tenho um par de letras, AR se refere à arte, CI, ciências, EF, como é o caso aí, educação física, ER, ensino religioso, GE, geografia, HI, história, LI, língua inglesa, LP, língua portuguesa, MA, matemática. Tá? Então, o segundo par de letras indica a disciplina ou o componente curricular a que se refere a habilidade. Tá? E o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. Tá? Então, aí, como é 01, significa que é a primeira habilidade, ou seja, é a habilidade número 1 de educação física, que ela pode ser desenvolvida no 6º e no 7º ano. Isso quer dizer o quê? Que ela pode aparecer tanto no currículo do 6º ano, como no currículo do 7º ano. Segundo esse critério, o código EF67 EF01, por exemplo, refere-se à primeira habilidade proposta em educação física no bloco relativo ao 6º e 7º anos, enquanto o código EF04MA10 indica a 10ª habilidade do 4º ano de matemática. Então, são detalhes que fazem muita diferença quando nós precisamos consultar alguma habilidade, tanto na BNCC como no currículo paulista. Lembrando que algumas habilidades que são contempladas no currículo paulista, elas não serão encontradas daquela maneira na BNCC. Por quê? Porque às vezes eu tenho lá no currículo paulista, por exemplo, EF sexto, 6, 9, LP 05A ou 05B. Isso significa o quê? Quando eu tenho uma letra a mais depois da sequência da habilidade, por exemplo, aí 05A, 05B, quer dizer que essa habilidade no currículo paulista, ela foi dividida em duas. E na BNCC, ela aparece só como uma, tanto que ela não vai ter letra alguma depois, tá? Então, são detalhes que, na elaboração do currículo paulista, acharam melhor desmembrar esta habilidade, tá? Fazendo uma rápida retrospectiva dos assuntos abordados até o momento, nós conversamos um pouquinho sobre a LDB 9394/96, falamos sobre a BNCC, que é um documento bem atual, bem recente, e falamos sobre as habilidades e o código alfanumérico de cada uma das habilidades. Sendo assim, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o currículo paulista. Enfim, o que é o currículo paulista e o que ele contempla? O currículo paulista também é um documento normativo para todas as atividades
referentes à educação no estado de São Paulo. O currículo paulista contempla as competências gerais discriminadas pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, bem como os currículos e as orientações curriculares das redes de ensino públicas e privadas. Define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Ou seja, o currículo paulista está em total consonância com a LDB e com os demais documentos normativos federais. E o que é o currículo escolar? O currículo escolar é a base da prática pedagógica que envolve os conteúdos que serão estudados, as atividades realizadas e as competências a serem desenvolvidas, com o objetivo da formação plena dos estudantes. Vejam bem que aí, logo no início, fala assim: o currículo escolar é a base da prática pedagógica que envolve os conteúdos que serão estudados. Então, mesmo que o ensino e a aprendizagem se dê por meio do desenvolvimento das competências e das habilidades, os conteúdos, eles são contemplados normalmente no desenvolvimento das habilidades. Eles não deixaram de existir. E nós verificamos isso a partir do momento que nós abrimos o leque das habilidades e vemos explicitamente o conteúdo ali mencionado em cada uma das habilidades. E a partir do currículo paulista, quais são os materiais disponíveis para que o professor coloque em prática todas as habilidades que constam tanto no currículo paulista como na BNCC. Então, até o momento, nós temos 3 materiais disponíveis pela secretaria para os professores, tá? Além dos livros didáticos que os professores, as unidades escolares podem escolher no momento adequado, que cada ano tem um calendário diferenciado. Um ano parece que é para o ensino médio e o outro ano é a escolha dirigida para os anos do ensino fundamental, tá? Então, nós temos o currículo em ação, nós temos o aprender sempre e agora nós temos também o material digital. Lembrando que o currículo paulista, ele é um documento orientador, um documento normativo que tem todas as habilidades discriminadas a serem desenvolvidas ao longo de cada ano dos anos que os estudantes ficam no seu momento educacional, tá? Porém, o currículo em ação, o aprender sempre e o material digital, ele contempla, cada um desses documentos, eles contemplam apenas algumas habilidades que estão lá no currículo paulista e também na BNCC. Por quê? Porque
O currículo em ação, por exemplo, o currículo em ação, ele vai apresentar para os professores algumas habilidades, algumas situações de aprendizagens que podem orientar, que orientam o trabalho do professor em sala de aula. Assim como se vocês pegarem um livro didático e verificarem, analisarem as habilidades contempladas, não são todas as habilidades contempladas também no livro didático. Por quê? O rol de habilidades disponíveis para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes é muito grande. É impossível esgotar todas essas habilidades em um único material. Por isso que o professor, de acordo com o avanço de cada uma das suas turmas, o professor pode muito bem valer-se de outras habilidades também para recuperar ou para apoiar os estudantes no avanço das suas aprendizagens, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários do vídeo, que depois eu retomo e vou conversando com vocês, tá? O material digital. E como que o professor acessa o material digital? É sabido de todos que o material digital está disponível no repositório do Centro de Mídias. Então, é só digitar lá na barra de endereços da internet, https://repositório.educacau.sp.gov.br. Digitou lá, deu o Enter, já vai aparecer essa tela aqui. Vai aparecer essa tela do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Daí você coloca lá, acesse aqui, clica aí em acesse aqui e vai aparecer esta outra tela. A tela que vai aparecer é esta, para fazer o login. E qual senha que eu utilizo? Se você estivesse acessando a sede, você utilizaria lá um login e uma senha. Então, para acessar aqui o material digital, é o mesmo login e senha utilizado para acessar a sede, tá? Daí, digita o login, digita a senha e depois clica em acessar o sistema, que vai aparecer esta tela aqui. Material digital, aparece esta tela aqui para vocês. E daí, cada professor, de acordo com as turmas que leciona, do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, pode fazer a seleção do material. Lembrando, eu até coloquei em destaque aqui, que os materiais são liberados semanalmente. Ou seja, o rol aqui que vocês vão ver na tela, eu tirei print da tela a semana passada. A semana retrasada que eu acessei, tinha um número de aulas. A semana passada que eu acessei novamente, já tinha mais aulas. E se eu entrar essa semana, com certeza eu encontrarei mais aulas disponíveis lá no repositório. Isso de acordo com o número, com o ano que eu selecionei, tá? Que o professor vai selecionar. Então, aqui tem o ano letivo 2023, tem a etapa que você vai selecionar aqui, a série ou o ano, o bimestre, o componente curricular. Daí eu clico em pesquisar e aparece esta tela aqui. Aqui eu selecionei ano letivo 2023, ensino fundamental de 9 anos
E eu escolhi uma aula do 6º ano para nós conversarmos um pouquinho aqui, tá? O bimestre é sempre segundo bimestre, tá? Se eu colocar aqui primeiro bimestre, vocês vão ver que não vai aparecer nada. Daí eu preenchi aqui, cliquei em pesquisar, apareceu esta tela aqui para mim. Na segunda pesquisa que eu fiz, apareceram, se eu não estou enganada, 24 aulas. Mas aqui eu só fiz a seleção desta parte aqui para vocês terem noção de como que as aulas se apresentam, tá? É lógico, vocês já pesquisaram, vocês já sabem, então o que eu estou falando aqui não é novidade para vocês, tá? Mas se tiver alguma dúvida, coloca aí, que na medida do possível eu vou respondendo cada uma das dúvidas de vocês, tá? Então, a aula número 1, análise e produção escrita de parágrafos 1. A aula número 2, análise e produção escrita de parágrafos 2. A aula 3, classes de palavras. E a aula 4, classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e artigo. Verifiquem que eu tenho o arquivo 1 e ele está em PDF e também ele está disponível lá em PPT, que é o conhecido PowerPoint. E ao final aqui, olha, eu tenho o item avaliar. Então, o que eu posso fazer com isso? Depois que eu trabalhei com essa aula, depois que eu analisei, eu venho aqui e posso avaliar essa aula. A avaliação, nós vamos conversar sobre a avaliação no final deste vídeo, tá? Como eu já mencionei anteriormente, cada aula pode ser avaliada pelo professor que a utiliza, tá? Eu acho interessante vocês colocarem de uma maneira bem explícita as considerações de vocês. Por quê? Vocês estão no chão da sala de aula, vocês estão no dia a dia com os alunos. Então, coloquem as impressões que vocês tiveram ao desenvolver essas aulas com os estudantes das turmas que vocês lecionam. Eu acho muito importante, eu acho bem interessante. São aulas simples, mas que podem dar resultados muito positivos aí de acordo com os estudantes que vocês têm aí na ponta, tá? Então, verifiquem essa possibilidade. Então, a aula 1 do 6º ano, ela traz o nivelamento 1 para o 2º bimestre. Então, se vocês analisarem cada uma das aulas, as primeiras aulas do 6º ano, do 7º, do 8º e do 9º, elas propõem um nivelamento, ou seja, elas vão recuperar algo que deveria ter sido contemplado ou aprendido pelos estudantes no bimestre anterior e vai trazer a oportunidade desse assunto, dessa habilidade ser retomada no início do 2º bimestre. Então, a aula 1 do 6º ano traz análise e produção escrita de parágrafos. Verifiquem que é a aula 1 e é a abordagem 1 sobre análise e produção escrita de parágrafos, tá? E como já foi mencionado, algumas aulas são de nivelamento e recuperação, pois a proposta é trabalhar nivelamento em todos os anos dos anos finais, tá? Outras aulas são com as habilidades do bimestre, mesmo que já estão contempladas no bimestre, tá? E quais são os conteúdos contemplados na aula 1? Nós temos a organização de parágrafos,
nós temos a técnica de análise de parágrafos e nós temos também a coesão e coerência, que são trabalhados em conceitos e exemplificações básicas. Ora, se eu quero proporcionar um nivelamento, uma recuperação com os estudantes, tudo que eu vou trazer é de maneira simples, mais pontual, para que o aluno, para que o estudante realmente perceba a coerência e a coesão, que ele perceba o quão importante é analisar os parágrafos para que ele perceba a coerência e a coesão dentro daquilo que ele escreveu e que ele também tenha noção da organização dos parágrafos. Por quê? A organização dos parágrafos, ela é essencial numa escrita coesa e coerente para passar uma boa mensagem ao leitor. Bem, e com esses conteúdos, quais são os objetivos de trabalhar esses conteúdos em sala de aula no nivelamento aí proposto? Analisar a constituição de parágrafos para aprimoramento da escrita. Analisar de forma consciente as escolhas feitas para a produção de parágrafos e produzir parágrafos coerentes e coesos. Então, quais desses objetivos estão relacionados com a nossa prática em sala de aula de todas as produções textuais que nós oferecemos, que nós propomos aos nossos estudantes? Esses objetivos, eles estão relacionados com a nossa prática em sala de aula? E será que esses objetivos e esses conteúdos também estão relacionados com as habilidades dispostas tanto no currículo paulista como na BNCC? Então, agora nós vamos verificar quais são as habilidades contempladas na aula 1 do material digital. Lembrando que a aula 1 traz a perspectiva de nivelamento e também de propor uma recuperação aos estudantes. Habilidades contempladas na aula 1. EF 67 LP 36. Então, aqui nós temos a habilidade 36 de língua portuguesa e uma habilidade que pode ser desenvolvida no 6º e no 7º ano do ensino fundamental. E qual é essa habilidade? Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial, léxica e pronominal e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. A próxima habilidade, EF 06 LP 03, relacionar palavras e expressões em textos de diferentes gêneros, escritos, orais e multimodais, pelo critério de aproximação de significado, ou seja, a sinonímia, e os efeitos de sentido provocados no texto. Então, até aqui, essas habilidades são já do nosso conhecimento, porque elas já estão no rol do currículo paulista. E a próxima habilidade é a habilidade EF 69 LP 56, que é fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros,
levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Aí nós temos uma observação. O trabalho com as habilidades aqui propostas não se esgota na aplicação desta aula. Elas estão presentes no currículo paulista e na BNCC e devem ser consideradas pelo docente em um trabalho contínuo e processual durante toda a educação básica. E isso nós sabemos mesmo, né, que todas as habilidades, elas precisam ser levadas em consideração. Tanto que, se eu leciono no 9º ano e eu percebo que alguma habilidade que deveria ter sido contemplada em anos anteriores, né, que mesmo tendo sido contemplada não foi totalmente desenvolvida pelos estudantes, eu preciso voltar nessas habilidades anteriores para que o aluno entenda o conteúdo, entenda a habilidade do 9º ano, para que ele aprimore o seu conhecimento e siga bem no desenvolvimento das suas habilidades nas séries futuras. Silvia, mas essas habilidades, elas são contempladas no currículo paulista? Se são, como que eu faço para ver se elas realmente são contempladas no currículo paulista? Bom, é simples fazer essa verificação. É só eu pegar o código alfanumérico da habilidade que está descrita ali, tá? Abrir o arquivo do currículo paulista, ir lá na lupinha, que lá em cima tem uma lupinha, e eu coloco ali o número, o código alfanumérico e dou um Enter, tá? Automaticamente vai aparecer, vai ser destacado todos os momentos em que a habilidade aparece no currículo paulista. E aqui cabe também uma observação. Quando eu verifico a BNCC, por exemplo, eu vou lá, eu quero saber quais são as habilidades que estão contempladas na BNCC do 6º ano. Então, eu abro a BNCC na página do 6º ano. Quando aparece aquele rol de habilidades, vai aparecer as habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo do 6º ano. Aparece como um todo. Porém, quando eu verifico essas mesmas habilidades no currículo paulista, eu já tenho as habilidades divididas ou apresentadas por bimestre, tá? Pode ser que uma habilidade que esteja contemplada no 1º bimestre apareça também no 3º e no 4º bimestre, mas isso não é uma regra. Depende do que precisa ser enfatizado por cada uma das habilidades, tá? Aqui no caso, a habilidade EF 67 LP 36. Então, essa habilidade, ela vai aparecer tanto no currículo do 6º ano, como no currículo do 7º ano. E essa habilidade, fazendo uma pesquisa rápida lá no arquivo do currículo paulista, essa habilidade ela está presente em 5 momentos do currículo paulista. Ela aparece no 1º, no 2º, no 3º e no 4º bimestres do 6º ano. E no 7º ano, ela aparece apenas no 2º bimestre. A habilidade EF 06 LP 03, ela aparece em um momento, no 6º ano, no 1º bimestre. Lembra que a aula 1 tem como uma das finalidades fazer um nivelamento para o 2º bimestre? Então, essa habilidade aparece, né, no 1º bimestre, como a primeira habilidade também, EF 67 LP 36,
também apareceu no primeiro bimestre do 6º ano. E a habilidade EF 69 LP 56, ela aparece no currículo paulista em 13 momentos. Vamos ver quais. Vale lembrar que é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida desde o 6º ano até o 9º ano. Então, aí nós percebemos, né, que ela apareceu no 6º, no 7º, no 8º e no 9º anos, né? No 6º ano, ela apareceu em todos os bimestres, 1º, 2º, 3º e 4º. No 7º ano, ela também apareceu no 1º, no 2º, no 3º e no 4º bimestres. Já no 8º ano, ela aparece apenas no 2º e no 4º bimestres. No 9º ano, ela aparece no 2º, no 3º e no 4º bimestres. Perceberam? Então, todas essas habilidades que estão contempladas no material digital, elas estão contempladas ao longo do currículo paulista, tá? Após a pesquisa, né, o que eu fiz? Eu fiz o recorte de cada uma das habilidades lá no currículo, de acordo com o bimestre que elas aparecem, coloquei um recorte aqui para vocês, né? Por exemplo, a primeira habilidade, EF 67 LP 36. Como já foi dito, ela aparece no 6º ano, no 1º bimestre. E qual é o campo de atuação dessa habilidade? São todos os campos de atuação, tá? E qual é a prática de linguagem? Produção de textos, né? E o que visa a primeira aula? E qual é essa habilidade? Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial, léxica e pronominal e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. E quais são os objetos de conhecimento? Aqui eu tenho como objeto de conhecimento a coesão. A coesão faz parte dessa aula 1 do material digital? A produção de texto faz parte? Parágrafo faz parte? Gênero textual faz parte? Então, de que maneira que essa habilidade relaciona-se com a aula 1 do material digital? Fica aí uma reflexão para vocês, tá? Bom, voltando, lembrando os conteúdos elencados para serem desenvolvidos, aprendidos e trabalhados na aula 1 do material digital. Nós temos organização de parágrafos, técnica de análise de parágrafos e também coesão e coerência, conceitos e exemplificações básicas. Por que aqui está tratando do básico? Porque nós estamos numa aula para turmas do 6º ano, para fazer um nivelamento, ou seja, fazer uma recuperação desses conteúdos para que os alunos avancem em suas aprendizagens. Nós podemos até achar que essa aula está muito simples, né? Mas, de repente, é dessa simplicidade, é desse material simplificado, junto com a explicação muito bem elaborada por vocês, professores, que os estudantes precisam para entenderem este conteúdo, para verem a importância de uma mensagem clara numa produção de texto, para que eles avancem em suas aprendizagens relacionadas com esses conteúdos, relacionadas a essas habilidades e também que são base para outros aprenderes para a vida, tanto
profissional, estudantil e até pessoal da vida desses estudantes, tá? E aí eu trago um outro recorte que eu fiz na busca das habilidades lá no currículo paulista. Uma habilidade do 6º ano que é desenvolvida, que aparece no currículo paulista no 1º bimestre. Campo de atuação todos, a prática de linguagem, análise linguística / semiótica e habilidade EF 06 LP 03, relacionar palavras e expressões em textos de diferentes gêneros, escritos, orais e multimodais, pelo critério de aproximação de significado, sinonímia e os efeitos de sentido provocados no texto. E qual é o objeto de conhecimento dessa habilidade? É a estratégia de leitura. E aqui eu trago a última habilidade, a terceira habilidade contemplada, mas não menos importante, na aula 1 do material digital do 6º ano, que é a habilidade EF 69 LP 56. Verifiquem aqui que eu trouxe um outro recorte. Eu trouxe um recorte da busca que eu fiz no currículo paulista, tá? Então, aqui, antes de eu fazer a consulta, aqui aparece uma lupinha, aqui onde está o número. Daí, eu digito aqui o código alfanumérico da habilidade e aqui onde está a lupinha vai aparecer o número de registros no currículo paulista desta habilidade. Tanto que aqui eu trouxe o currículo do 9º ano, do 3º bimestre, onde essa habilidade também aparece. Por quê? É uma habilidade que ela pode ser contemplada desde o 1º bimestre do 6º ano até o 4º bimestre do 9º ano. Ela pode aparecer em todos os bimestres, em várias atividades que o professor pode desenvolver em sala de aula, tá? Qual é o campo de atuação dessa habilidade? Todos. Quais são as práticas de linguagem, análise linguística e semiótica? E qual é a habilidade? Qual é a descrição dessa habilidade? Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto e a situação de produção. Qual é o objeto de conhecimento? A variação linguística. Então, no desenvolvimento de uma produção textual, qual é a importância desta habilidade ser contemplada nas atividades desenvolvidas em sala de aula? Bom, agora eu vou conversar com vocês um pouquinho do currículo em ação. Lembrando que o currículo em ação são situações de aprendizagem elaboradas com algumas das habilidades que estão disponíveis no currículo paulista. Como eu já disse anteriormente, né, é muito difícil nós esgotarmos todas as habilidades em um único material, tá? Mas, Silvia, qual é a relação do material digital, do Aprender Sempre, do currículo em ação com o currículo paulista? Que todos esses materiais contemplam habilidades que estão distribuídas ao longo do currículo paulista, que está em consonância à BNCC, tá? Então, vamos ver como que essas habilidades apresentam-se no currículo em ação, as habilidades do material digital.
No início de cada situação de aprendizagem que consta no material do currículo em ação, eu tenho um mapa cognitivo, tá? Esse mapa cognitivo, ele traz todas as habilidades que estão contempladas nessa situação de aprendizagem. Aqui nós temos uma habilidade que é a habilidade norteadora dos trabalhos, tá? Da situação de aprendizagem. Aqui em destaque, eu tenho a habilidade EF06LP05B, tá? Que é utilizar diferentes gêneros textuais considerando a interação comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Percebam que aqui ela está em destaque, ela está no retângulo maior. Por quê? É essa habilidade que é a geradora dessa situação de aprendizagem, tá? É ela que vai gerar as demais atividades para ela ser atingida em sua totalidade, tá? E essa habilidade, ela é referente a quê? A produção de texto. Então, olha, todas essas habilidades aqui, as que estão de azul, que eu tenho uma, é referente à prática de linguagem de leitura. A vermelha é referente à oralidade. E a verde é referente à análise linguística e semiótica. Então, eu tenho duas habilidades do material digital aula 1, que também foram contempladas nessa situação de aprendizagem 1 do material currículo em ação. São elas a EF 67LP36, que está bem aqui no cantinho esquerdo, tá? E a outra que está lá em cima no cantinho à direita, a EF 69LP56. Então, aqui nós temos duas habilidades que são contempladas ao longo dessa situação de aprendizagem 1 do material do currículo em ação. Posto isto, aqui eu deixo uma atividade para nós interagirmos. Bom, vocês viram que ao longo deste vídeo eu fui trazendo algumas informações que, claro, já era do conhecimento de vocês, mas é sempre bom nós relembrarmos, né? Dos documentos normativos, dos materiais disponíveis para o desenvolvimento das habilidades que os documentos normativos trazem, né, em sala de aula. E agora eu vou propor um movimento aí com vocês. E depois de vocês analisarem, chegarem numa conclusão aí com seus pares, por gentileza, escrevam aí nos comentários para nós continuarmos a nossa interação, tá? Como já mencionado, a situação de aprendizagem 1 traz em sua composição duas habilidades do material digital aula 1. A habilidade EF67LP36, que é utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial, léxica e pronominal, e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. E EF69LP56, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Sendo assim, analise a situação de aprendizagem 1 e registre
nos comentários do vídeo suas percepções. Em quais atividades da situação de aprendizagem 1 do currículo em ação essas habilidades são contempladas? Porque nós vimos que essas habilidades são contempladas lá no mapa cognitivo, mas onde essas habilidades aparecem mesmo no decorrer da situação de aprendizagem 1. A semelhança das atividades apresentadas na situação de aprendizagem 1 com a atividade do material digital, qual é essa semelhança? E quais estratégias que podem ser utilizadas para a aplicação da aula 1 do material digital com as turmas do 6º ano? Agora aqui, já falando do material digital, né? E também eu deixo uma outra questão aí para vocês, professores, analisarem e compartilharem depois as suas percepções. Há alguma possibilidade dessa aula 1 do material digital do 6º ano ser utilizada também para alguns estudantes do 7º ano? O que vocês acham? Será que este nivelamento, trazendo a abordagem dessas habilidades, dessa aula 1, ela precisa ser feita apenas com os alunos do 6º ano? Será que lá com as minhas turmas do 7º ano, será que eu posso utilizar este material da aula 1 também com alguns alunos? O que vocês acham? Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação do material. Lembra lá no início, quando eu comecei a falar sobre o material digital, como que acessava o material, que tinha um link também, que vocês poderiam fazer avaliação? Vamos ver o que traz cada um do item dessa avaliação, tá? Então, vamos lá. Eu clico em avaliar, vai aparecer 3 itens, tá? Só que aqui eu estou colocando tela por tela, tá? Os itens estão aparecendo aqui tela por tela. Então, avaliação do material digital. Questão 1. O que foi bom no material dessa aula? Conteúdo adequado, exemplos interessantes, profundidade adequada, tipo de atividade adequada, lógica da construção do conteúdo, teve começo, meio e fim, vídeos e imagens. Ou então eu prefiro deixar uma avaliação lá nos comentários abertos. Então, eu venho aqui, clico no que eu acho adequado, referente à minha análise, à percepção de ter contemplado em sala de aula esse material, que é muito, eu acho que é necessário extremamente eu avaliar aquilo que eu utilizei, né? Com os resultados favoráveis ou não tão favoráveis assim. Mas eu preciso ter o conhecimento da prática desse material para fazer uma avaliação adequada e justa, tá? Então, eu coloco aqui. Vamos para o próximo item. E o item 2 da avaliação do material digital. O que poderia melhorar no material dessa aula? Conteúdo muito extenso, não dá tempo. Conteúdo muito raso, fácil demais. Conteúdo muito complexo, difícil demais. Letra, fonte muito pequena. Falta de lógica e concatenação das ideias. Não teve começo, meio e fim. Exemplos longe da realidade dos estudantes. Atividade muito aberta e de difícil execução. Atividade muito simples, não desafia o aluno. Atividade muito complexa,
inalcançável para aplicar na turma. Nenhuma melhoria a propor. Então, vocês verifiquem aí o que se adequa mais às percepções, digamos assim, do desenvolvimento dessa aula, da utilização desse material em sala de aula para vocês fazerem essa avaliação, tá? E aqui, o terceiro item da avaliação do material digital, registre o seu comentário. Conte-nos a sua experiência. É opcional, mas eu acho muito válido vocês escreverem a experiência que vocês tiveram. Se é uma experiência boa, quais são as evidências que vocês tiveram para que essa experiência tenha sido boa, de fato? O que vocês desenvolveram com esse material que deu muito certo? Se a experiência não foi tão boa assim, por que vocês acham que ela não foi tão boa assim? Então, expliquem, façam os comentários de vocês de acordo com a realidade mesmo de vocês. Daí, vocês têm a opção de escrever aí e enviar a avaliação, tá? Eu acho bem bacana participar disso. Bom, era isso que eu tinha para hoje, para conversar com vocês. Espero que de alguma maneira tenha esclarecido algumas dúvidas. Se eu não conseguir explicar alguma dúvida, por favor, escrevam aí nos comentários, que logo mais eu estarei verificando os comentários de vocês para fazer a devolutiva mais rápida possível para vocês, tá? Aí eu deixo o meu e-mail e também o meu telefone, podem entrar em contato comigo toda vez que vocês sentirem necessidade e tiverem alguma dúvida, tá? Vocês já têm também o meu número de celular. Os professores que ainda não participam do grupo do WhatsApp de docentes de língua portuguesa da diretoria, por favor, entrem em contato comigo que eu passo o convite para vocês participarem. No mais, tenham um ótimo dia, um ótimo trabalho e um abraço a todos.